Ageu capítulo 2, versículo 9, diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos. Pai santo, glorificado e exaltado seja o Senhor, Pai, nessa noite. Te agradecemos, Pai, nessa festa, Senhor, de celebração ao nome do Senhor, por todos os teus benefícios que o Senhor tem feito por nós, aquilo que o Senhor tem, meu Deus, cumprido, Senhor, a cada dia, a cada culto, a cada ano, Senhor. A promessa do Senhor está se cumprindo nesse lugar. Vem, meu Deus, de maneira sobrenatural, manifestando o teu poder sobre a tua igreja através da tua palavra. Que os corações estejam sedentos, Senhor, que os olhos estejam atentos, os ouvidos ligados, Senhor, naquilo que o Senhor vai falar nessa noite, nesse lugar. Eu louvo o teu nome por cada um que entrou aqui, e eu sei que nenhum deles sairão sem antes, meu Deus, viver coisas extraordinárias com o Senhor nesse lugar. Muito obrigada por tudo. Alcança os que estão aqui, aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que estão, Senhor, no Facebook, que seja a tua palavra poderosa a alcançar a vida deles nesse dia. É onde nós oramos e te agradecemos. Amém e glória a Deus. Tome o seu lugar, em nome de Jesus. Nós estamos muito, mas muito felizes, querido, por poder chegar nesses 7 anos. Não são 7 dias, mas são 7 anos, ou seja, 7 anos é aquela idade que você começa a entender aquilo que Deus tem para a tua vida. 7 anos já é a idade que você já começa a experimentar coisas com Deus. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou dizendo. Filho com 7 anos, ele tem noção do que é certo, do que é errado, do que ele está fazendo. É claro que ele não tem uma mentalidade de adulto, mas ele já consegue entender. E essa é a nossa visão aqui. Nós já estamos entendendo o propósito de Deus. Isso é muito bom. Nós já estamos andando, nós já estamos caminhando. E eu quero, querido, assim, exaltar o nome do Senhor Jesus. Porque quando eu olho para Ageu capítulo 2 e leio exatamente esse texto, versículo 9, falando que a glória da segunda casa, ela será maior do que a primeira. Exatamente o que você, exatamente o que eu estamos vivendo nesse lugar. A glória da segunda casa na tua vida vai ser muito maior do que a primeira. Meu microfone deve estar baixo, que acho que tem algumas pessoas que não entenderam. A glória da segunda casa, ou seja, aquilo que está por vir, vai ser muito melhor do que a primeira. Talvez aquilo que você está vivendo, você recebe na tua vida esse momento, você recebe na tua vida nessa hora, você recebe na tua vida, aleluia! Vai ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa. Estou vendo Cristiano e Lívia aqui hoje, meu Deus, vem lá de Petrópolis, gente, longe demais. Sabe, meu coração muito se alegra quando eu olho para eles, para alguns irmãos que moram distante. Tinham tudo para falar: pastor, vou morar em Petrópolis e vou me membrar em outra igreja lá. Poderia, gente, mas falou: não, pastor, nós vamos continuar. Não, nós vamos continuar firme, gente. Quando a gente olha para esse tipo de história, quando a gente olha para pessoas talvez como você que chegou aqui desacreditado da vida, nos faz entender, querido, que tem um Deus que está cuidando de tudo. Como pastor, quando eu olho para a vida de pessoas que chegam aqui desacreditadas de tudo, frustradas com a igreja, pessoas que nunca viveram experiências em outro ministério, mas quando chegam aqui percebem que é diferente, percebe que tem algo diferente nesse lugar, não pelo pastor Vinícius, não pelo ministério de louvor, não pelo irmão que está lá na porta, mas pela presença do Senhor nesta casa. Porque o que seria de nós se não fosse a presença do Senhor nesse lugar? Nos encontraríamos aqui naturalmente, talvez seria um ponto de encontro normal, mas não. A palavra do nosso Deus diz: aonde estiver 2 ou 3, Ele se fará presente. Jesus está nesse lugar, irmãos. Jesus está nesta casa. Ageu capítulo 2 vem falando de um tempo novo que Deus preparou para a igreja, que Deus preparou para um povo que estava decepcionado, porque o primeiro templo tinha sido destruído. Sabe aquele sonho que você sempre teve? Ou talvez um dia você viveu esse sonho, mas hoje está parado, está frustrado.
de um dia participar de uma igreja, de um dia trabalhar, de um dia ser consagrado ao ministério, de um dia cumprir o teu chamado. Talvez você, como criança, você cresceu com isso, mas hoje você está longe, mas hoje você está decepcionado, porque aquele templo foi destruído. Homens, palavras, situações, uma mudança drástica na sua vida, fez com que você abandonasse esse primeiro templo e não acreditasse mais na glória da segunda casa. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que é tempo de você firmar os teus pés na casa do Senhor, porque a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Deus está dizendo, é tempo de recomeço, é tempo de uma nova história, é tempo de você voltar à essência daquilo que Deus projetou na tua vida, voltar a viver o propósito de Deus para você. Deus tem trago pessoas a esse lugar, você tem entrado aqui, você tem me acompanhado através do programa Mais Que Vencedor. Deus tem propósito na tua vida, Deus quer restaurar, Deus quer resgatar os valores que você perdeu, porque você se decepcionou, porque você se frustrou. E eu quero te dizer nessa noite, você está no lugar certo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu olho, querido, para a nova igreja de Cristo da Barra e vejo um lugar transformando vidas. Eu vejo um lugar, querido, onde vidas têm chego aqui desacreditadas. Pastor, não quero mais saber de igreja, não quero mais trabalhar em ministério. Pastor, estou frustrado. Fui frustrado pelo meu líder, fui frustrado por pessoas dentro da igreja que me caluniaram, que falaram mal de mim. Pastor, eu vim aqui só visitar. Mas, pastor, eu recebi essa palavra, porque a palavra de Deus tem poder. Eu recebi essa palavra, pastor, e está gerando no meu coração uma esperança de continuar, de prosseguir, de entender que o evangelho de oba-oba, que o evangelho que um dia eu estava dentro, mas eu fui ferido dentro. Ei, cuidado, você pode ser ferido dentro da igreja, se o teu foco estiver no lugar errado e na pessoa errada. Se o teu foco estiver em homens, se o teu foco estiver no pastor, se o teu foco estiver em uma liderança, está errado, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Mas se você colocar os teus olhos no Senhor, se você colocar os teus olhos no Senhor, firmemente no Senhor, olhando firmemente para Ele, você não irá se decepcionar, você não irá se frustrar, amém? Porque Ele não vai te frustrar, porque Ele não vai te magoar, Ele não vai te abandonar. Na hora que você mais precisar, Jesus vai estar ali do seu lado. E amados, eu tenho conversado com muitas pessoas têm me procurado, frustradas dentro de ministérios, decepcionadas dentro de igreja, ministérios parados, mas estão ali, firmes, agarrando a estrutura. Você que não conhece a história desse lugar, querido, tem pessoas que se agarraram à estrutura desse lugar, como se quando morresse vai levar um tijolo para o céu junto com ele, uma porta, uma janela, um ventilador, como se fosse levar a estrutura desse lugar, querido. Não se apegue à estrutura, se apegue a Deus. Esse lugar é um ambiente sim da manifestação da glória do Senhor, mas daqui a pouco nós vamos embora e essa presença vai com você. Jesus vai voltar, isso aqui vai ficar na terra, para traça. Isso vai acabar aqui, mas a tua vida não. Você vai morar no céu com Jesus, amém? Aqui, querido, é o lugar que vai preparar você para morar no céu, que vai orientar você, que vai ensinar você. Então cuidado para você que entrou aqui hoje e está frustrado com a igreja. Você não tem mais raízes em ministério nenhum. Você um dia foi membro, mas você se decepcionou e aquilo foi fazendo com que você fosse se afastando. E o propósito que Deus tinha na tua vida, independente do lugar, ele precisa se cumprir. Mas eu creio, querido, que assim como cada um tem a sua casa, Deus prepara uma casa para nós, uma casa espiritual, um lugar
onde o próprio Deus disse, o próprio Senhor Jesus declarou: a minha casa será chamada casa de oração. O próprio Davi nos ensina: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu Deus. Um lugar para você encontrar de refúgio, um lugar que você vai chegar, vai sentar, vai chorar, vai se alegrar, vai ter amigos que vai te abraçar, vai ter pessoas, vai ter um líder que vai te orientar, vai ter alguém, querido, sendo boca de Deus para a tua vida. Esse lugar se chama igreja. Não podemos viver sem uma estrutura, não podemos viver, querido, sem estar enraizados, compromissados, querido, com a casa de Deus. Pastor, eu vou ficar assistindo em casa, na televisão. Pastor, não quero mais saber de me envolver. Cuidado com isso, porque o fato de estarmos aqui hoje, querido, é contato, é olho no olho, é toque, é abraço. Dá para conhecer pelos olhos o que está acontecendo. O Espírito Santo é aquele que revela, o Espírito Santo é aquele que fala. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E ele diz ainda: neste lugar eu vou dar a paz, diz o Senhor. Talvez se eu perguntar para pessoas aqui, se preferem ficar na igreja ou ir para casa, elas vão escolher: não, pastor, se eu pudesse eu morava dentro da igreja, porque no seu lar não tem tido paz, porque no seu lar não tem tido um abraço, uma palavra. Mas que em nome de Jesus você entenda que o Deus que te chamou, querido, para estar nesse culto festivo hoje, de celebração de 7 anos da nova igreja de Cristo da Barra, um tempo novo. Eu me lembro que quando Deus me levantou nesse lugar, eu falei, Deus tinha colocado muito forte no meu coração: é tempo do novo na vida do meu povo, no bairro da Barra do Imbuí. É tempo do meu novo acontecer na vida do povo de Teresópolis. Deus falando isso fortemente ao meu coração: novo, novo, novo. E eu falei, meu Deus, a história para trás, querido, era uma história muito triste, era uma história de frustração, de traição, uma história que pessoas mesmo falaram assim: agora vão ver o que vai acontecer lá. Pastor Vinícius é a última chance daquele lugar, se não der certo com ele, acabou, pode fechar aquele lugar e construir outra coisa. Alguns chegaram até a proferir palavras de maldição, querido, contra esse lugar. Me faz entender, querido, que Deus estava provocando no meu coração um novo. E rapidamente, o grupo que estava aqui, nos reunimos, orando, Deus confirmou: o nome será Nova Igreja de Cristo, porque eu estou trazendo o novo sobre esse lugar. Porque a glória da segunda casa, a minha glória nesse lugar vai ser muito maior do que a primeira. Como eu disse, querido, existiam muitas pessoas aqui, muitos membros aqui, aquilo que eles viveram lá atrás, Deus está falando assim: vai ser muito maior na segunda casa. O que eu tenho para fazer, meu filho, na nova igreja de Cristo da Barra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, aquilo que eu vou fazer nesse lugar. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. Imediatamente mudamos o nome para Nova Igreja de Cristo, e começamos a viver coisas, querido, que nunca antes tínhamos vivido aqui. Eu fiz parte, um tempo pequeno, da antiga Igreja de Cristo, e eu pude entender, e tenho entendido a cada dia mais, aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Eu olho hoje para esse lugar, e vem muito forte à minha mente, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2, Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos, preste atenção, Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos, principalmente por Saul. Tamanho era a pressão, tamanho era a opressão, tamanho era a perseguição, que Davi foi se esconder dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão. E Davi ali, escondido da perseguição, fugindo de tudo e de todos, encontrou refúgio dentro de uma caverna. Mas quando alguém é escolhido de Deus, mas quando alguém tem um propósito,
Não adianta tentar se esconder, não adianta tentar fugir, porque eu relutei pelo meu chamado. Eu falei, não, sou muito novo, não quero não. Não, Senhor, para mim não dá. Trabalhava numa empresa já há anos. Falei, não, é isso. Não, Senhor, deixa para quando eu estiver mais velhinho, vou te servir. Mas Deus, falando bem claro, através de vários profetas, várias vezes falou através da palavra dele. Eu me lembro quando eu era adolescente, já tinha recebido essa promessa sobre a minha vida: Deus vai te levantar nessa geração. Mas Deus falou, filho, quem te chamou sou eu, então quem vai te capacitar sou eu também. Não temas, não tenha medo. E eu fui encarando, sabe, cada desafio da minha vida, eu sempre, em toda a minha caminhada, eu sempre vivi algumas coisas precocemente. Casei muito novo, com 21 anos, eu já estava casado, graças a Deus por isso. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, sabe? Então, assim, a minha história, assim, foi algo assim, eu olho para trás e falo, Senhor, muito obrigado, porque talvez se fosse hoje, querido, talvez eu correria, mas eu entendi que aquele que me chamou é fiel, Ele é poderoso. Eu entrava nesse lugar como se fosse uma caverna, sozinho. Era raro às vezes quando tinha alguém aqui comigo, e eu chorava, eu falava, Senhor, eu colocava a mão nesses bancos e falei, Senhor, eu não aceito, Senhor, traz, Pai, traz almas para esse lugar. Quantas vezes eu entrei naquele batistério chorando, eu falei, Senhor, nos dá alma, Senhor, aonde nós estamos errando, Pai. Se o Senhor me chamou, eu creio que o Senhor vai cumprir a Tua palavra, vai cumprir a Tua promessa. Nos dê alma, Senhor. E Deus sempre falando no meu coração, calma, filho, paciência, no tempo certo, na hora certa. Sabe por quê? Nós não tínhamos estrutura, ainda tinha estrutura física, mas não tínhamos estrutura espiritual para comportar um número grande na igreja. Então a nossa caminhada com Deus, ela é gradativa, e tem que ter paciência. Diaconisa Sueli, seu Rubens, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quantas vezes orávamos aqui no altar, o nosso grupo falava, Senhor, estamos em pecado, Pai? A igreja não está crescendo aos nossos olhos, mas Deus já estava preparando a tua vida para esse lugar. Deus já estava preparando mudar a tua história, recomeçar a tua caminhada com Ele nesse lugar. Deus já estava preparando você, porque você é fruto de oração. Você não está aqui em vão, você não veio aqui à toa. Deus tem um propósito grande na tua vida e vai cumprir em nome de Jesus. Eu estou aqui, querido, como profeta de Deus para você nessa noite. Vai se cumprir todas as promessas de Deus na tua vida. O teu ministério não vai parar, a tua vida não vai parar, a tua casa não vai parar. Você e a tua casa servirá ao Senhor em nome de Jesus. Caverna de Adulão serve para quê? Tem significado de quê? Refúgio, esconderijo. E você entrou, você se membrou, você visitou hoje aqui, como uma caverna de Adulão, um lugar onde você talvez quer encontrar paz. Mas Deus falou assim, Davi, tu está com medo, tu não quer assumir o que eu te chamei para você assumir, você está fugindo. Aí Deus pega e manda, sabe o quê? 400 homens. Vamos ler, gente, por favor. 1 Samuel capítulo 22. Versículo 1. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Davi retirou-se dali e refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Olha o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em quê? Aperto, e todo homem o quê? Endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Davi queria se esconder, amados. Davi queria fugir, mas Deus falou assim, eu vou mandar mais 400 malucos aí para ficar contigo. Eu vou colocar 400 pessoas endividadas, amarguradas de espíritos, pessoas que não querem mais viver, pessoas frustradas em ministérios, pessoas que não querem mais trabalhar na casa do Senhor,
Davi, estou enviando 400 homens aí para você. Aí você pergunta assim: pastor, glória a Deus, hoje, né? Pô, pessoal abençoado, aleluia. Mas você não sabe a forma que essas pessoas chegaram aqui. Sabe por quê? Eu entendo, querido, que esse lugar sim, vai entrar tudo quanto é tipo de maluco, de endividado, de amargurado. Mas eles não irão ficar dessa forma. Eles não irão ficar desse jeito. Porque Davi pega 400 homens, desesperados, se torna líder deles, se torna chefe deles, no chamado da liderança. E ele prepara os melhores soldados. Tanto é que você vê na Bíblia que é chamado de valentes de Davi. Ei, você pode ter entrado aqui, talvez as pessoas dizendo para você que você não tem valor, que você não é nada, que você é amargurado de espírito, que você está endividado, que a tua vida não tem mais jeito. Eu quero te dizer, você será conhecido nesse lugar como o valente Davi. Vão olhar para a tua história e vão reconhecer você como um valente, alguém que não desistiu de lutar por um propósito que Deus tem na tua vida. Se você crê, você pode glorificar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter entrado aqui depressivo, você pode ter entrado aqui endividado, você pode ter entrado aqui sem ter lugar para morar, sem ter o que comer. O Senhor irá te tornar um valente, um homem e uma mulher de guerra. Você pode ter entrado aqui, a tua família destruída, o teu casamento acabado. Ei, Deus vai restaurar, Deus vai restituir a tua casa e a tua família. É necessário que você tenha comprometimento com Ele, porque aqueles homens tiveram compromisso de entender: eu tenho um líder, eu tenho uma referência, ele para mim é o homem de Deus, ele para mim é o rei que o povo precisa. Davi então prepara homens valentes, ele sai daquela caverna fortalecido. Vou citar rapidamente só 3 valentes de Davi. Josebe, aquele que usou uma lança para lutar, e ele mata aproximadamente 300 pessoas com uma lança. Para pensar um pouquinho. Eleazar, aquele que lutou com a espada. A espada significa a palavra de Deus, que deve ficar guardada no nosso coração, nas nossas mãos. Também significa disposição para lutar corpo a corpo. Eleazar foi aquele soldado que ele lutou com tanta vontade pela vida de Davi, que quando ele terminou de matar os seus inimigos, a Bíblia fala que a espada ficou grudada em sua mão. O que você precisa ter hoje em mãos é a palavra de Deus, querido. E nesse lugar não vai faltar para você palavra de Deus, querido. E nesse lugar não vai faltar para você, querido, alimento. Não vai faltar para você direção. O último, Samar, aquele que lutou pelo seu terreno, cheio de lentilhas. Os inimigos se levantaram com força, mas ele lutou até a fim e falou assim: não, aqui não. Satanás, aqui na minha casa, Satanás, aqui no meu ministério, você não toca. E ele lutou até o fim, querido. Ele não perdeu aquele terreno que ele tinha. Pode ser que você entrou aqui hoje, você já perdeu o seu terreno para Satanás, mas eu quero declarar sobre a tua vida que você vai tomar de volta aquilo que Deus te deu. Esse terreno hoje significa a tua família, a tua vida, o teu ministério, o teu casamento. Ei, é tempo de você tomar de volta a tua vida sentimental. Você não sairá daqui sem antes tomar posse, mas para tomar posse é necessário luta. Fala para quem está ao teu lado: é necessário luta. Amados do Senhor, rapidamente, vocês podem até chorar, vocês podem até desanimar, o desânimo pode até vir, vocês podem até se frustrar, mas vocês não podem parar no propósito que Deus chamou vocês para esse lugar. Vocês não podem abandonar um propósito. Quando você diz que não quer mais, você está dizendo: Satanás, toma conta do meu terreno, toma conta do meu território. Mas quando você diz: eu estou chorando, está difícil, está com dor, aos meus olhos não tem mais jeito, o que vai ser da minha vida? Mas quando você entende e coloca no teu coração: apesar disso tudo que está ao meu derredor, Senhor,
eu não vou parar. Eu vou prosseguir no propósito que o Senhor me chamou. Eu quero deixar essa palavra no teu coração. Quando você estiver enfrentando um momento difícil na sua vida, não fuja da caverna. Venha para a caverna de Adulão, hoje representado pela Nova Igreja de Cristo da Barra. Aqui não é lugar de santo. Fala para quem está perto de você, aqui não é lugar de santo. Fala assim: eu sou tão doido quanto você. Gente, aqui é lugar de maluco. Aqui é lugar de doente. Aqui é lugar de pessoas que precisam de Deus. E quem precisa de Deus aqui, levanta a mão, quero te conhecer. Aleluia. E nós precisamos do Senhor. Davi, por precisar de Deus, ele falou: eu vou para a caverna. Lá eu vou orar, lá eu vou adorar, lá eu vou chorar. Ele entendeu isso. Então você, quando estiver enfrentando alguma coisa, entenda que você tem um lar, uma casa, um lugar, querido, onde vai ter pessoas para te ouvir, um lugar onde vai ter pessoas para te abraçar, para te amar. Sabe aquela amargura que às vezes vem dentro do nosso peito, querido? E a gente sabe que quando a gente chegar na casa do Senhor, vai vir um irmão usado por Deus, ele não vai falar nada, ele vai só te dar um abraço, sabe? E as lágrimas vão começar a rolar nos seus olhos de maneira tão natural. Vai ter aquele irmão que vai vir, vai te abraçar e falar: estou orando por você. Eu não sei porquê não, mas Deus me provocou a orar pela tua vida. Hoje eu estava com as minhas filhas na rua e o Espírito Santo me incomodou. Falou: manda mensagem para o meu servo. Manda mensagem para os meus servos, Cristiano e Lívia. Eu falei: vou mandar. Falei: pai, estou aqui para obedecer. Que às vezes a gente quer relutar. E Deus está me incomodando desde ontem. Marcelo está aqui, que não me deixa mentir. Liga para Cristiano, manda mensagem para ele. Será que ele vai vir amanhã? Poxa, ele não está aqui hoje. Tivemos um tempo maravilhoso de oração, de busca aqui ontem. E hoje foi muito forte. E quando eu mandei mensagem, ele falou: pastor, a gente não vai. Eu falei: ah, meu Deus, não. Eu falei: não, vocês não podem faltar. Foi chato, falei: não, quero ver vocês. Eu preciso de vocês, hoje é aniversário da igreja, vocês fazem parte dessa história. Vocês não podem ficar de fora. Eu estou muito feliz quando eu parei o carro, eles pararam logo do lado. Falei: glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom, querido. Vocês são especiais demais, querido, para Deus. Talvez um dia, longe desse lugar, seria o dia que você ia viver o melhor momento teu com Deus.